Meu nome é João Pedro. Eu sou estudante do programa de pós-graduação em Ciências da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje eu vou apresentar o projeto Sistema de Apoio ao Diagnóstico baseado em sintomas da Covid e biometeorologia. Vivemos em uma situação especial, com nossas vidas afetadas pela pandemia causada pela Covid-19. Apesar dos diversos cuidados que tomamos para não contrair a doença, novos casos são adicionados à estatística do Brasil regularmente. Com a possibilidade de falsas suspeitas, mostra-se necessário verificar se a doença foi contraída. Mas, além da verificação, outros processos podem ser estudados. Confirmar o motivo do paciente não infectado apresentar sintomas similares ao da doença e monitorar se esse motivo poderia impactar na recuperação de pacientes infectados são processos que sistemas de software e sensores poderiam auxiliar e extrair informações valiosas para a tomada de decisões. Um dos fatores que influenciam na manifestação de inúmeros sintomas são as condições climáticas. Dependendo da variação do clima, maior é a chance de um sintoma ser apresentado. Levando em consideração essas informações, nosso projeto tem como objetivo desenvolver uma arquitetura de suporte à decisão baseada em sintomas da Covid-19 e biometeorologia, que com o apoio de videoconferências e uma base de conhecimento, auxilia a colaboração para a tomada de decisões no combate à pandemia. A arquitetura que desenvolvemos como nossa proposta foi denominada Biomed Covid. Os módulos destacados em verde escuro neste slide, chamados Semantic Module, Biomed Covid Mobile e Biomed Covid Web, são os principais módulos de nossa contribuição. O módulo é responsável pelo gerenciamento da ontologia, que nomeamos Covid Climate Ontology. Ele controla a construção da ontologia, a adição e remoção de dados e a extração de inferências realizadas pela ontologia. Na próxima subseção entraremos em mais detalhes sobre a estrutura da ontologia. O Biomed Covid Mobile representa a aplicação móvel utilizada pelos pacientes para interagir com o sistema. Através dela, o paciente pode agendar uma consulta e visualizar consultas anteriores. Aqui apresentamos um exemplo dos resultados de uma consulta. Nela, o paciente manifestou os sintomas de artralgia e garganta inflamada. Olhando os detalhes do sintoma de artralgia, podemos observar que, de acordo com a faixa etária do paciente, o sistema aponta que há 48% de chance de a temperatura ser a causa ou estar agravando esse sintoma. Por último, a interface Biomed Covid Web foi estruturada para tomadores de decisão e profissionais da saúde. Com ela, podem gerenciar atendimentos, visualizar informações extraídas da base de conhecimento e se comunicar com outros usuários. Utilizando gráficos como o de barra e de linha, o sistema poderia apresentar informações como a quantidade de pacientes com chance de impacto do clima acima de um certo valor para um certo sintoma. Essas informações poderiam ser ordenadas de acordo com a faixa etária ou sexo dos pacientes. Outras possibilidades seriam apontar o sintoma que foi mais afetado em uma certa faixa de tempo, ou qual condição climática está afetando um certo sintoma com mais frequência. Utilizamos uma ferramenta chamada Proteger e as linguagens OWL e SWRL para desenvolver a ontologia. Com a OWL, construímos as classes, taxonomia e relacionamento das classes da ontologia, que é o que apresentamos na imagem deste slide. As linhas sólidas representam a taxonomia e as pontilhadas o relacionamento. A classe OWL-FIM é uma classe padrão da linguagem OWL, que obrigatoriamente deve ser a classe raiz da ontologia. Explicando a estrutura de um ponto de vista de alto nível, existe uma pessoa, que é um paciente. Esse paciente faz parte de dois grupos, um organizado com base no seu sexo e outro com base na sua faixa etária. Esse paciente realizou um atendimento médico. O atendimento médico coletou as informações sobre os sintomas que o paciente sentia. Também foi registrado no atendimento a temperatura ambiente e o ponto de orvalho que o paciente sentia no momento em que os sintomas se manifestaram. Ponto de orvalho se refere ao valor da temperatura necessária para que a umidade da atmosfera condensa, virando pequenas gotículas, também conhecidas como orvalho. Semantic Web Rule Language, SWRL, é um outro componente importante da base de conhecimento. Descritas como uma forma de implicação entre condições antecedentes e consequentes, regras SWRL podem ser adicionadas para modificar sua ontologia, se condições pré-estabelecidas forem atendidas. Adicionássemos à ontologia um paciente homem adulto que registrou dor nas articulações e também adicionássemos temperatura ambiente igual a 30 graus Celsius e ponto de orvalho igual a 28 graus Celsius,
Isso implicaria nas regras SWRL adicionarem um relacionamento entre os sintomas do paciente e os valores apresentados na tabela de chance de impacto do clima deste slide. 6 regras seriam responsáveis por esta adição. Nesta imagem, ilustramos uma forma simplificada de uma das 6 regras do slide anterior, e logo abaixo como ela está escrita em SWRL. A regra em questão é responsável por adicionar o relacionamento com a chance de impacto da temperatura para adultos. Se todas as condições à esquerda forem verdadeiras, a chance de impacto de 1,37% é relacionada ao sintoma do indivíduo, alertando que a dor nas articulações do paciente em questão está sendo afetada pela temperatura ambiente por ele ser um adulto. Portanto, propomos nesta apresentação uma arquitetura de sistema de apoio à decisão, que utiliza uma ontologia para relacionar sintomas da Covid-19 com condições climáticas. Além disso, ela fornece um ambiente que facilita visualizar as inferências da ontologia e possibilita a colaboração entre os usuários através de videoconferências. O próximo passo para o nosso projeto será inserir dados meteorológicos e de atendimentos médicos ao nosso banco de dados. Ademais, planejamos estudar os efeitos da poluição atmosférica, para aferir se é possível relacioná-los aos sintomas manifestados pelas pessoas. Por fim, pretendemos realizar novas avaliações da proposta de solução, com o objetivo de melhorar a arquitetura. Muito obrigado pela atenção.